Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e o novo formato já é realidade. E sim, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre algumas consequências, algumas observações pós o YCS Dortmund, que foi o primeiro torneio que rolou pós-banlist, que se você não sabe, você pode me acompanhar falando sobre o resultado dele aqui em cima, vídeo que eu postei ontem, e lá no meu canal principal, você pode acompanhar as partidas comentadas, Então, lá no meu canal principal não, no meu canal de jogos comentados, que é o The Shadow Grind, que eu vou deixar linkado aqui em cima também, onde eu comentei absolutamente todas as partidas, exceto o Round 7, porque não teve o bagulho ali, Então, eu tô postando os vídeos aos poucos, afinal só vai dropar no domingo, porque eu preciso ter vídeos pra ir postando durante a semana, certo? Mas eu já gravei, já tá tudo por lá. Então, teve o YCS nesse último fim de semana, o YCS pós-banlist, que tirou a Rise Heart do jogo. Kashtira foi de berçário, não tem Kashtira pra gente poder ver, vislumbrar no horizonte, graças a Deus. E além disso, o Dragon Link acabou sofrendo alguns hits, como o Magna indo a 1 e o Call Space indo a 1. O que isso balança? Em que isso muda o formato? Como vocês puderam ver no vídeo que eu postei ontem, teve uma abertura gigantesca no formato. Gigantesca. Inclusive eu falei sobre a questão do formato aberto competitivamente falando e eu já tô sentindo a necessidade de fazer um novo vídeo desenhando sobre isso. Dessa vez sobre um outro espectro, porque realmente as pessoas parece que não entendem sobre isso, onde eu falo apenas de um modo, de uma visão competitiva. Isso não é opinião, não é uma opinião que você pode dar que você não acha que é assim. É assim no formato competitivo, quanto mais pior, pelo menos do jeito que está, Mas enfim, esse vídeo aqui é um pouco difícil de fazer. Eu pensei em dividir ele em etapas, mas eu não sei como eu vou fazer, eu vou tentar conduzir. Que é falar um pouquinho sobre as techs para o formato. De techs que foram usadas nesse torneio, o porquê que principalmente elas foram usadas e algumas reflexões sobre o metagame no geral, sobre o formato do jeito que está, certo? Vamos tentar entender um pouquinho disso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, antes de a gente ir realmente pro ponto principal, a gente vai tentar entender qual era o pensamento para poder jogar esse torneio, Depois que o Kashtira foi banido, que o Arise Heart foi banido e saiu do formato, automaticamente você imagina que o Unchained vai passar a ser o deck com maior representatividade. O que não é necessariamente verdade, visto que eu fiz esse vídeo aqui falando sobre a roda gigante da porra do metagame, certo? Isso aqui foi um vídeo que eu fiz da transição do YCS Vancouver, que rolou no Canadá, pro YCS de Cancún, que rolou no México. De uma semana para outra, onde o Unchained no México, no Canadá, teve uma subida vertiginosa, pro YCS seguinte já era imaginável, completamente imaginável, que o Unchained poderia cair, porque agora ele era o alvo mais visado, o uso de hand traps iria cair completamente, porque agora eu preciso tentar valorizar a Mirror Match e tal, e para aquele torneio eu não tinha que tentar jogar com, eu não tinha que tentar de Unchained valorizar o meu jogo de Unchained, eu tinha que pegar um outro deck para jogar contra o Unchained, e foi nisso que o Kashtira subiu de uso e o Flanders ganhou o torneio, com o Haskell sendo o vice-campeão daquele YCS, tá ligado? E o Kashtira foi o maior representativo, teve a maior representatividade no top, mesmo com o Unchained sendo o principal deck. Ali já deu pra ver uma clara dança das cadeiras do metagame. E o Unchained, imaginamos que, apesar de ser um deck muito bom e muito sólido, ele não tem a bala na agulha pra ser o grande protagonista do formato pela falta de opressão que tem no deck. O deck é muito justo pra isso, o que fez com que automaticamente o formato se expandisse, o formato ficasse aberto. Mas apesar disso, o Unchained ainda é a opção mais viável do Tier 1 do metagame, certo? E com isso em vista, o que a gente vai projetar para poder jogar nesse torneio? O Unchained é um deck que tem uso baixíssimo de hand traps. Pelo menos era assim que o deck estava se moldando. O deck que foi top 4 no torneio, inclusive, estava jogando nesses moldes. Então, temos um formato com uso menor de hand traps, o que me auxilia a jogar um pouquinho melhor com combos. E jogando um pouquinho melhor com combos, nessa perspectiva de você tentar quebrar board, algumas cartas aparecem e algumas cartas voltam a aparecer, mas com uma estratégia de jogo muito doente, que eu odeio.
Para e pensa nesse cenário, um formato moldado para se jogar com poucas hand traps, certo? E aí a gente passa agora para a gente entender um pouquinho sobre isso. Para poder exemplificar isso que eu quero te dizer, deixa eu só trocar para cá para não cair a conexão no DB, eu vou mostrar a decklist do campeão. A gente já viu tudo isso ontem, mas eu acho importante eu te mostrar de novo para contextualizar um pouquinho. Essa é a decklist do Rika, campeão do ICS, tá? Onde você pode ver aqui o uso de hand traps no main deck com o Ash apenas, um Kaijuzinho e aí as cartas Pack e Standard, né? Que é o TTT Fake pro TTT True One-Off. O que teve de TTT Fake pegando TTT True nesse torneio é putaria, certo? De tech, além disso, tem um Raps Feather para ele poder buscar também. E esse TTT Fake está diretamente ligado ao side deck, onde o cara pode usar o de Barrier indo primeiro e também essa carta aqui, né, a Spiritual Art Aoi, que tributa uma água para tirar uma carta da mão do oponente como se fosse um Appointer of the Red Lotus, que está limitado, e foda-se, porque tem outra carta que faz isso, e o Appointer também é buscável pelo TTT, então Pois é, então observe esse cenário. Outra coisa que ajuda nesse ponto de vista também é que, como tem essa questão de poucas hand traps usadas, e a Rise Heart não existe no jogo, uma carta que sobe vertiginosamente é o uso do Forbidden Droplets, tá? O Droplets era aquela carta que a gente viu rolando em torneios anteriores nos formatos antigos, pré-pot. Inclusive, Rika chegando a ganhar o europeu, se eu não me engano, e Drytron chegou a ganhar também algum torneio que eu não me lembro qual era, onde na final ele jogou justamente contra um Rika, que tinha acabado de receber os Furions, e afinal o cara de Rika fez uma mesa inquebrável e o Drytron ativou uma spell, deu droplets pra 4 e ficou com um combo de Alpha Zeta, o cara não tinha hand trap e ele ganhou o jogo, porque sim, o que dá uma ilusão de que dá pra você ganhar o jogo no segundo desse tipo de combo, na verdade você comprou o droplets, tá ligado? Tipo, caralho. Não vai acontecer sempre, é uma tech apenas. Então o uso do Droplets sobe vertiginosamente. O Droplets é uma carta nos moldes dos books, né? Onde os books eram usados no formato anterior, onde você podia usar ele como sendo uma carta indo segundo, porque eu dou ela no Arise Heart preferencialmente, apesar de ter outros vários pots que eu posso usar também esse book, né? Mas também se eu vou primeiro, eu seto ele é defesa. O Droplets segue nesses moldes, né? Tem algumas decklists que usaram books também, o que eu já não concordo tanto para esse formato, mas é uma possibilidade. O Droplets ajuda aí segundo. Se eu deixo o oponente jogar, quando eu vou segundo, além da minha engine fazer uma jogada explosivíssima com uma carta, potencialmente, o Droplets me ajuda a lidar com coisas que ele fez. Pra isso, eu tenho que comprar a merda dessa carta, certo? Então, essa carta cresce pra cacete. Mas, além disso, o que eu quero falar sobre aqui, né? Olhando esses moldes, a gente vai chegar em algumas visões de como que a galera abordou algumas decklists, tá? Esse aqui é um bom exemplo. Então, esse é o deck de Rika. Um deck com teto altíssimo, constrói jogada com uma única carta e uma jogada opressiva, certo? O deck é consistente e o cara joga muito bem com o deck. Ele gira muito, muito bem com o deck. Dá pra ver que o cara manipula de maneira foda. Inclusive nos jogos comentados dá pra você ver isso caso você assista os jogos por lá. E aí aqui no Extra Deck a gente começa a chegar em algumas questões que eu acho que é a coisa terrível desse tipo de formato, onde tenta-se ter uma convenção de que o uso de hand trap não é legal. Olha isso, o cara usou aqui no side deck dele um Naturia Rose Sweep, tá? Se você não conhece essa carta, o efeito dela é simples e já é usado em deck de Rika há tempos imemoriais. Seu oponente pode somente ativar uma spell por turno. É um pseudo Floodgate e o Rika é um deck de atributo, você invoca plantas do deck com a Yasmin, tem várias interações que você consegue colocar uma planta, buscar qualquer planta do deck, beleza. Outra planta que você pode usar é essa aqui, que é o Cat Core. Ele é o seguinte, o efeito dele é o seguinte, da mesma forma, você invoca o deck com a Yasmin, busca pra mão com a Yasmin, invoca da mão com o Snowdrop, várias formas. Se esse card é special invocado e você não controlar cartas na tua Field Zone, e esse deck tem dois, né, o Discolossum e o Concon, você pode adicionar um Field Spell do deck pra tua mão, beleza? Beleza. Se esse card foda-se isso aqui, né, mas por que isso é bom? Porque você vai pegar qualquer campo do deck. A gente busca qualquer campo do deck, busca. Eu pego o Concon com o Mudan, que é carta de Engine, e chego no Discolossum através da Lily, que eu alcanço também com Engine, porque Yasmin busca, né? Então, beleza. E o que esse cara vai pegar? Ele vai pegar o Zombie World, tá? E o Zombie World é muito importante nesse cenário atual, onde o Anti-Energy é, teoricamente, o deck a ser batido. E ele foi muito bem batido, mas ele é o deck a ser batido. E nesse o deck a ser batido, o Flanderize cresce demais, demais. E aí o cara acaba pegando um Zombie World do deck. E observa que essas cartas são sempre nessa vibe, Floodgate style. Quando não se tem hand traps, Floodgate ganha jogos. E aí você tem um Rose Sweep e você tem isso aqui. Pelo fato dessa carta nojenta que é o TT Fake existir, você tem também um de Barrier e a... como é que é a nossa carta aqui? Eu esqueci. O Appointer, né?
E observa isso aqui é uma das tônicas do deck que foi campeão. É claro que tem todas as questões do cara conseguir ganhar alguns jogos indo segundo, porque a engine dele conseguiu ir lá e quebrar coisa, o que é muito mais difícil de acontecer, acredite. Muito mais difícil. Em 46 cartas, o cara vem usando a porra de um Ash e um Crow de side deck. Mano, imagina a quantidade de vezes que as cartas vêm na mão. O que ajuda ele mesmo é essa carta aqui. Essa carta é braba. O TTT Fake, tá? É o que ajuda você a quebrar as coisas indo segundo. E ele ainda usa poucas, né? Que ele usa só um TTT True. Enfim, então... esse aqui é um dos designs que eu vejo para esse novo formato. Aqui a gente tem um outro deck que eu quero mostrar para vocês, que é o deck de Vanquish. Ele tem um pouco de diferença nos moldes de como o deck é jogado, né? Porque esse aqui é um deck de hand traps, tá? Então o Vanquish usou 12 hand traps no main deck. Então ele usou Crow, Belly, Ash e Imperma. E There Can Be Only One no main deck. E o There Can Be é muito bem posicionado no sentido de que eles pegam muito Unchained, no sentido de que eles pegam Pearl pra caralho, que era os principais decks para o formato. Ele pega muito bem os dragões, que é um deck que tem a tendência de subir nesse formato atual, pelo uso dos bichos como engine e tech ao mesmo tempo. Nenhum outro deck usa os bichos tão bem em um formato em que o bicho está muito bem colocado, contra o Unchained e contra o Tialamits principalmente, além de outros decks periféricos como Chimera, como Desper e afins, né? Então o There Can Be é uma carta muito bem posicionada e o cara usou de main deck. E estompou, tá bom? O There Can Be é muito foda pra segurar jogos, inclusive do Rika. Numa partida aí, acho que na final, o cara ganhou o Game 2 de Vanquish só flipando. O There Can Be, ele nem tinha jogada pra poder continuar jogando, tá ligado? Mas o There Can Be quebrou o turno do coitado do Rika. E é isso. Outra coisa que acontece, de novo, nesse formato, é Floodgate, de novo, né? E aí o Dweller é uma coisa que pode sim ser feita nesse deck aqui. E decks que conseguem fazer Dweller tem já teoricamente, um uso legal no meta por causa dos Unchained. E aí você consegue fazer ele. É um pouco desvio de engine, eu não gosto muito, mas dá pra fazer tranquilo, tá? Dá pra fazer tranquilo, porque você dá o Raisin, que pega o Madlove, que faz o outro Link, que invoca. O Madlove pega o Reborn, dá o Reborn, que invoca o Raisin, faz Dweller. E no outro turno, quando o Dweller detacha, o Raisin tá no cemitério. Aí o Rock pega o Raisin do cemitério pra mão. E você tem o Dweller no campo, pra tentar segurar o cemitério, e o Raisin na mão. Pra ser o normal sumo do outro turno, pra tentar voltar e estourar o cara, tá ligado? Então faz sentido. Além disso, no extra deck do cara não tem muita coisa nessa vibe desse tipo de carta que eu quero citar. Tem só o de Barrier, que, né, você compra ela e tem um TTT fake pra tentar buscar, mas enfim. Outro deck, porque esse deck aqui é de controle, então ele foge da regra que eu tô tentando colocar pra você. Outro deck aqui é o Unchained, e esse Unchained aqui, ele tem uma parada que é interessante, que é o uso do Mistaken Arrest, que ele tá usando no side deck, né? Então o Mistaken Arrest pode ser sim uma carta que vai aparecer, porque acho eu que pra esse formato, decks como o Rika, como o Manadium, esse Infernable, deck que comba muito, até Flanderize, né? Essa carta é muito boa contra Flanderize. Vão tender a crescer bastante, tá? Quando você vê um formato desse, com poucas hand traps, duas coisas acontecem. FTKs, em forma de cartas buscáveis, com a engine, que dão algum tipo de lock no oponente, em uma estratégia específica, e também cartas que impedem o cara de buscar muitas cartas. O Mistaken Arrest faz isso. Se você não conhece, até o fim do próximo turno, depois que a carta resolve, nenhum jogador pode adicionar cartas do deck pra mão, exceto por comprá-las, tá? Então o Mistaken Arrest acaba comendo um monte de deck de busca, assim como o Draw. E aí, se você tá indo primeiro, você tem o potencial de fazer a tua mesa com Draw e Mistaken por trás, ou um dos dois. Contra esse tipo de deck é muito bom. E essas cartas, imagino eu, que vão crescer demais pro próximo torneio. Num formato muito aberto, com muito combo, essas cartas são impossíveis de não estar na decklist de alguma forma, tá? Então o Draw vai crescer muito pro próximo formato, assim como cartas como Mistaken Arrest. E aí entra na parada, de novo, do Unchained, que ele ficou muito bem posicionado no formato anterior, sendo um deck muito sólido e útil durante o formato pré-Banlish, porque ele desviava de techs como essa. Então tem uma tendência que eu vejo de que inicialmente o meta vai tentar migrar para outro lado, mas esse tipo de carta fode demais alguns decks, a ponto de não valer a pena usar. Enquanto o Unchained, que é um deck sólido, desvia dessas techs. E o Unchained volta a ser uma opção muito boa, tá ligado? E aí o meta começa a rodar e girar mesmo. Essas cartas aqui, imagino eu, que vão crescer demais. Assim como uma carta que foi bem popular, e imagino que vai continuar sendo popular, é o Exilian Core. Ainda mais porque nesse torneio, o Tialamits, dentro do top 64, foi o deck que mais topou. Foi o deck que mais topou, o Tialamits. Exatamente. Com uma vertente, inclusive, bem combo orientada, tá ligado?
E aí ele coloca muito Special Summon no campo e tal, e assim como os outros decks que eu citei antes, né, o Rescue e o Vanquish, que consegue fazer duelo com a engine, o Tiara consegue fazer com muito mais naturalidade. E aí decks como o Unchained ou o próprio Tiara Laments, como você pode ver na decklist do Gabriel Nets aqui, passam a usar o Exceeding Core. Não porque eu quero dar o Exceeding Core no Noah. O Noah era a existência do Noah fazia com que eu quisesse usar o Exceeding Core, porque o Exceeding Core tira o Noah. Pra quem não sabe o efeito, você escolhe um Face-Up Exceed monstro que ele controla, que tenha materiais Exceeds e detacha todos os materiais dele. E se fizer, retorna ele pro extra deck. E se deixado, são possíveis, sobre o campo, e ele diz, cartas e efeitos não podem ser ativados em resposta a essa carta. Essa é a parte foda. Porque o Exceeding Core tira os materiais de baixo, volta o bicho pro extra deck, ele deixa o cara invocar, beleza, mas o cara não pode responder. Então eu posso dar o Exceeding Core no Noah, beleza, é óbvio, todo mundo já usava isso aqui antes. Quem queria ter um metacall mais focado em Pearly. Mas aqui não é o ponto, eu não quero tirar o Noah da frente com o Exceeding Core, eu quero dar no Duele. Essa que é a parada, tá ligado? O Duele passa a ser uma carta bem popular e decks passam a, teoricamente, competir pelo fato de fazer o Dueler, o que é um fato, de fato. E quando isso acontece, decks como o Unchained e o Tiara tiveram um aproveitamento dentro do top tão bom, conversão no top, né? O aproveitamento no final não foi tão bom, mas conversão no top tão bom, julgo que isso vai continuar, tá? Vai continuar com o Dueler, e o Exceeding Core passa a ser uma tech obrigatória para esses decks, tanto pro Unchained usar de side deck o Exceeding Core pra não tomar duelo dos amiguinhos. Você põe de side o Exceeding Core, compra ele, o cara tá com duelo no campo, você é dono do turno e tem prioridade. Draw phase, ativa o Exceeding Core e o cara não pode responder. E aí eu tiro o duelo, e aí eu não tomo o duelo, que é o que eu quero, tá ligado? A mesma coisa vale pro Tiara Laments. Então isso aqui é um tipo de tech que vai crescer. Logo, acho eu, que o Pearly passa a ser uma terrível opção pra depois, porque tomar o Exceeding Core que tá sendo usado pra esses decks pra não tomar duelo é muito ruim contra o Pearly, tá ligado? Acho que é um pouco chato. Tudo bem que, né, o cara tem que comprar, bababá, mas vai estar sendo muito usado e é muito ruim. Além de que todo mundo já usa TTTs, todo mundo já pode usar a spell, como é que é o nome dela? Eu esqueci, mano. Tem alguém usando ela? Deixa eu ver se tem pra eu mostrar aqui. Essa aqui, ó, a Herald of Abyss também. Ainda tem ela, ainda é uma carta útil, uma carta sólida. E existe TTT fake, pode buscar. Então, Pearly tá complicado, tá? Complicado pra Pearly. Além disso, outra coisa, como eu disse, nesse formato mais aberto, sem hand traps, o coisa que acontece é Vagabundo tentar usar Floodgate dentro da engine, né? E aí, decks como um Dash acaba chegando, né? De novo, Gimmick Puppet Nightmare. É isso. Gimmick Puppet Nightmare. E como os caras baniram a Branded que invoca do cemitério, que eu até esqueci o nome dela, que foi banida, mas existe o Albion branco, né? E você consegue construir isso com um Nadir. E isso aqui pula o turno do cara e eu ganho o jogo. É o tipo de coisa que acontece em formato sem hand traps, né? E eu acho que é isso o que explica grande parte do que rolou por aqui nesse torneio, nesse momento inicial, né? O Flandereeze, cadê? É mais um deck desses que, apesar de ter essa jogabilidade boa contra o Unchained, ele tem dentro da engine dele o Featherstorm. E tá aí. E é essa a tônica desse tipo de formato, sabe qual é? Essa é a tônica desse tipo de formato. Entra no vídeo que eu tinha feito há um tempo atrás sobre o side deck. A real função do side deck é corrigir falha, é atacar alguém específico, é floodgatear. É isso, floodgatear. E quanto menos hand traps tem no formato, quanto mais tem essa tônica de que eu vou quebrar a mesa e tal, mais espaço tem pra esse tipo de coisa acontecer, entende? De muitos decks diferentes, e a forma de lidar com eles são muito difíceis. E muitos deles são lingeries, como o Rapsfeller, como o Dueler. O Dueler até tem como responder como Exceeding Core, né? Como o Draw, isso falando de coisas compráveis, né? Mas é buscável pelo TTT Fake e você acaba tomando também um Game Puppet Nightmares, tá ligado? Tipo, é muito ruim esse tipo de coisa no formato. Então, eu só quis mostrar isso aqui pra exemplificar, né, com cartas de decklists usadas algumas das tendências. Aqui nessa outra tela eu só quero concluir com vocês e falar sobre algumas paradas, né? Então, aqui em cima tem techs que foram usadas, né? Então, Mistaken Arrest, o Droplets vai crescer muito. Não existe o Arise Heart, mandar pro cemitério é custo. E o Droplets não pode ser ativado com o Arise Heart no campo, então ninguém usava. Mas agora dá pra usar e ele vai voltar a ser usado. Inclusive, dando a sensação pra esses decks de combo que são bons indo segundo porque comprou o Droplets, tá ligado? Vai tomar no cu. O Exceeding Core, Nightmare, Crows. O Crow eu não sei se ele vai continuar em uso. Talvez ele continue, né? Ele é muito ruim no geral. Ele é ruim contra Vanquish. Sim, não é a melhor coisa, né? Ruim contra Rika, é ruim contra Manadio, tipo assim, não é incrível, não é legal, talvez seja melhor ter outras cartas.
Então o Marionette Might, que era uma carta que tinha aparecido, que tava em alta e vagabundo já tava dando buyout nela, esquece, cartas focadas contra o Anti-End não é o ponto aqui, assim como uma carta que eu vi vagabundo tentando hypar, né, que é o Heavenly Sky Prison, porque você dá o efeito dele, ativa, e aí, enquanto ele estiver revelado na mão, você deixa ele revelado, enquanto estiver revelado, cartas setadas não podem ser destruídas, e o Anti-End não pode setar Escape ou Chamber e dar o Aruha ou Charvara da mão pra destruir, não pode, mas isso é bem focado, né, é muito ruim. Eu com meu deck genérico de combo aleatório, vou usar isso aqui pra pegar especialmente o Anti-End, o formato não está pra isso. Isso aqui não vai rolar, isso vai rolar muito dificilmente, acho que nem deveria. O uso de bicho ainda sólido no formato, tá? Dragon Link ainda é um deck sólido no formato por causa disso. E aqui foi as outras cartas que eu coloquei pra poder citar sobre, né? De Barrier continua por aí e tal, enfim. Eu acho que era meio que isso que eu queria falar com vocês. E aí eu imagino que Draw vai passar a subir, Pearly não é uma opção muito legal por causa da existência do Dweller e o counter para Dweller e esse tipo de coisa que vai rolar. O formato ainda está bem aberto, ainda precisamos esperar para ver como ele vai estabilizar, mas esse aqui é um breve diagnóstico, um panorama do que aconteceu, certo? É basicamente isso. Não sei se você tinha parado pra perceber, eu não gosto desse tipo de formato pelo fato de ser muito aberto e pelo fato de esse tipo de coisa acontecer. Dificilmente isso aqui acontece de maneira tão sólida e consistente quando você tem um formato como era antes, com Kashira, que eu tinha que ganhar do Kashira e as techs pra isso eram books e tal, mas quando fica muito mais aberto, a gente vai ter que fazer um deck mais versátil contra todo mundo. Como que eu sou versátil contra todo mundo? Dando FTK. Se ninguém tá usando Hand Trap principalmente, né? Mas enfim, espero que isso mude. É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.